Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos os queridos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lendo para a nossa meditação a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia, ou seja, onde estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, ou seja, questionavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim questionavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Que Deus esteja abençoando esta leitura da bendita palavra em nossos corações. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é a fonte da persistência. Tiago 2,17 diz que a fé sem ações é morta. Diz um provérbio que aqueles que desejam ser vencedores nunca desistem, e aqueles que desistem nunca vencem. O texto lido traz lições importantíssimas para a nossa vida. Primeira lição consiste na importância dos bons relacionamentos. Saber fazer amizades, cultivar boas amizades é muito importante para a nossa vida em sociedade. Precisamos, como pessoas, precisamos de Deus, mas precisamos também das pessoas. O pastor Max Lucado, em um de seus livros, ele diz que a vida é como uma orquestra, um precisa do outro. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, e há amigos mais chegados que irmãos. Não sabemos a distância que aqueles 4 amigos do paralítico percorreram para chegarem até nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que eles enfrentaram grandes dificuldades, mas o conduziram até Jesus. A fé também enfrenta obstáculos.
Outra lição que o texto nos ensina é que para chegarmos ao Senhor Jesus Cristo, enfrentamos obstáculos. Aqueles homens, os 4, eles enfrentaram obstáculos carregando o paralítico e pensaram em uma alternativa. A multidão bloqueava o caminho. Descobriram o telhado para que o amigo recebesse a cura do Senhor Jesus. O amor ao amigo e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo era o estímulo que os faziam vencer os obstáculos. Uma aplicação para a nossa realidade. Hoje não é diferente. Todas as pessoas que se dispõem a seguir Jesus, a se aproximarem de Jesus, da sua santa palavra, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, elas sempre enfrentarão obstáculos. Foi assim nos dias de Jesus. E ainda é assim e será sempre assim. Pessoas vão tentar nos impedir. Pessoas vão tentar nos desestimular. São familiares, são amigos, são os problemas, são os vícios, nossos maus hábitos, enfim, uma multidão de quesitos que vão nos atrapalhar, vão atravessar o nosso caminho, tentando nos impedir de realizarmos o nosso objetivo, que é nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. A fé, ela foi contemplada por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Deus vê nossa fé mais pelas nossas atitudes que por nossas palavras. O hino 160 do cantor cristão diz: Tua fé Jesus contemplará. No verso 9, após os escribas terem criticado nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus usou as seguintes palavras: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus não perguntou, Jesus não questionou qual é mais difícil, mas Jesus usou qual é mais fácil. E aprendemos que ele usou esse termo por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus não há coisas difíceis. E nosso Senhor Jesus Cristo, assim, provava aos seus críticos que ele era o Deus humanizado, que veio viver entre nós. O perdão antecedeu a cura. Deus dá prioridade à nossa vida espiritual. O pecado é o mal que nos separa de Deus para toda a eternidade. As enfermidades físicas, elas nos trazem sofrimentos, angústias, mas não nos separam de Deus. Mas o pecado tem um poder destruidor e nos separa eternamente de Deus. Jesus Cristo estava mais interessado na cura espiritual daquele homem que na cura física.
Hoje nós temos vivido na nossa sociedade religiosa uma inversão de valores. As pessoas geralmente valorizam mais a vida física, a vida material, que a vida espiritual. Estamos mais preocupados com o pouco tempo que vivemos sobre a terra que com uma eternidade que temos pela frente. Importante é aprendermos com Jesus a fazermos a avaliação certa. Mas o Senhor Jesus também se compadece do nosso estado físico. Também aprendemos que muitos males físicos, quando o Senhor estende o seu perdão aos nossos pecados, as amarras que produzem enfermidades físicas, elas são quebradas e os nossos males, nossas doenças desaparecem. Sempre pelo grande poder de Deus e do poder do sangue de Jesus operando em nossa vida espiritual. Jesus foi criticado pelos religiosos da sua época. Muitos ainda hoje criticam o Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda hoje criticam a igreja do Senhor Jesus. Criticam o seu evangelho e seus seguidores. Mas o Senhor Jesus mostrou aos escribas a sua autoridade como Deus. Os versos 11 e 12 dizem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O milagre aconteceu. A fé e o esforço daqueles amigos foi recompensado. O amigo foi perdoado e curado. Fica para nós a lição. A nossa fé, ela deve ter um alvo. Vamos crer, vamos confiar e vamos vencer os obstáculos, sabendo que Deus tem muitas bênçãos para conceder-nos e fazer de nós pessoas vitoriosas, triunfantes, porque o seu objetivo principal é perdoar nossos pecados, salvar nossas almas e nos trazer, assim, saúde, prosperidade em todos os aspectos espirituais e também materiais. Que Deus possa ter falado aos nossos corações, ao seu coração, prezado ouvinte, amado irmão, para que nós possamos sempre nos aproximar do Senhor, sabendo que Ele honrará a nossa fé, a nossa disposição. Ele atenderá o nosso pedido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção, ó Deus, de podermos meditar na Tua Santa Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está, ó Deus, neste momento, ouvindo esta mensagem, para que todos, ó Deus, estejam certos que quando nós nos aproximamos ou queremos nos aproximar do Senhor Jesus, enfrentaremos obstáculos, enfrentaremos críticas, mas o Senhor nos ajudará a vencer os obstáculos. Ele sempre vai aprovar a nossa disposição e a nossa fé. Tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, das tuas igrejas que anunciam Jesus como único
e todo suficiente Salvador. Abençoa, Senhor meu Deus, os nossos lares, cura as nossas enfermidades e cuida, Senhor Deus, da nossa vida espiritual. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus, pois, nos dê a sua bendita presença e a sua paz. Nós desejamos mais uma vez aos amados irmãos que Deus nos dê vida, saúde, prosperidade, sucesso, harmonia na família e paz em nossos corações. Amém. Oh